Se tem um conceito que eu venho estudando cada dia que passa e que está funcionando demais para mim, é o conceito de Smart Money. E hoje nós vamos falar exatamente disso. Fala Big Players, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Gurgel Trader. E é isso mesmo, nós vamos falar hoje de SMC e um indicador que eu estou criando baseado em SMC. Galera, isso aí é o negócio que mais está na moda. Eu no início cheguei a ficar ali, achar que era modismo, achar que não ia funcionar e tal. E olha, eu vou falar para vocês, é um negócio muito incrível, funciona realmente muito bem. E aí eu estou buscando criar um indicador que realmente me represente isso, que consiga me dar aí esse conceito ali mais de mão beijada, para deixar o meu estudo mais tranquilo, mais fácil de ser realizado, que esse estudo seja construído durante o andamento do pregão. Então eu vou apresentar esse indicador que nós estamos trabalhando nele, ainda não está pronto e nem está disponível, beleza? Mas vocês vão ficar maravilhados em ver aonde nós já chegamos. Então, se você já gostou do assunto, eu peço encarecidamente a você, não custa nada, sapeca aí o dedaço no like, rapaziada. Esse like vale ouro pra gente aqui no canal, beleza? E sempre lembrando, esse vídeo tem um apoio aí, galera, da Genial Investimentos, né? Melhor corretora que eu já trabalhei. Então, aponte aí a câmera do seu smartphone para esse QR Code, ou se preferir, vá no link que está na descrição. Se você estiver vendo pelo celular, também tem link aqui na descrição do vídeo. E se você já é um cliente Genial, ó, tá passando esse videozinho aí do lado, também não custa nada. Você vai pegar o seu smartphone dentro da Genial, entrar no app conforme está mostrando aí e mudar o seu assessor aí para GTF 49, igual nós estamos apresentando aí. Aí você será atendido quando necessário, né, por um assessor de investimentos, o mesmo que atende nos investimentos aqui da Gurgel Trader. Beleza, rapaziada? Então, sem delongas, bora pro vídeo saber mais de SMC. Bom, galera, então já tá aí na tela, né, esse indicador que nós estamos trabalhando nele, que se Deus quiser vai se transformar na minha obra-prima, tá? É isso que eu quero com esse indicador, é que ele se transforme na minha obra-prima. Então, estou realmente trabalhando dia e noite, pensando em algo, vendo aí o que eu faço, os cálculos, buscar acertar mais, cada vez mais esses cálculos, tá? Para que a gente descubra realmente os pontos-chave de cada dia de pregão durante o pregão, mas ele ainda deixa, né, histórico para mim. Eu vou conseguir colocar nesse indicador lá, que ele me deixe tantos dias de histórico, tanto tempo de histórico, aí a gente pode colocar para que a gente faça uma análise, né, macro, uma análise micro. Então a gente vai conseguir fazer isso de uma forma bem interessante. Olhando assim a princípio, você vai achar o seguinte, cara, isso aí não passa de um indicador de topos e fundos, mas não é bem isso, tá? Primeiro que o seguinte, quando você fala de Smart Money, a gente começa esse conceito, né? Ele tem alguns conceitos dentro dele muito interessantes, que aí a gente fala, por exemplo, de toda a estrutura que o gráfico está apresentando para você, se é uma estrutura de alta, de baixa, uma consolidação, uma acumulação, né? São várias estruturas, né? Ficaria muito grande esse vídeo se a gente fosse falar de tudo que ele apresenta, né? Mas os pontos chaves para um indicador seriam principalmente as regiões de order block, as regiões de melhor ponto de compra, onde tem compradores, onde tem vendedores, e isso é o que me importa mais. Então o que eu fiz a princípio, né? Como eu disse para vocês, estou trabalhando no indicador, ele não está pronto, falta muita coisa, mas ele já consegue me entregar muita coisa. Hoje já conseguiu entregar nos meus estudos do dia de hoje. Você pode perceber o que está acontecendo aí, né? E aí eu vou cantar um pouquinho do que é. Deixa eu tirar um pouco esse estudo que está aqui. Não quero tirar ele daqui porque eu vou utilizar, né? E aí eu fiz essa demarcação. Então eu vou só pegar esse estudo aqui e vou deixar de exibi-lo aqui e vamos dar um zoom nesse ponto. Então ontem, ó, a gente pode perceber que a gente teve um topo aqui, né? Ele fez um topo aqui, tanto é que ele está aqui em vermelhinho, né? Você consegue ver uma beiradinha dele aqui, ó, em vermelhinho, tá? E ele deixou também a máxima do dia. Então essa linha verde que aparece nele aqui é a máxima do dia que ele já marca automaticamente para mim.
Abaixo dessa máxima do dia, ele marca a região de ajuste. Essa região de ajuste muitas vezes é importante e ela faz parte do tapering, de pontos de decisão e tal. Então eu decidi colocar o ajuste também porque ela é fundamental. Não foi aqui no dia de hoje, mas em muitos dias o ajuste ele é fundamental para você trabalhar. Então eu estou colocando não só a máxima como um ajuste e também lá embaixo a mínima, que como você pode perceber está sendo fundamental para o dia de hoje, né? Desde que ele chegou a romper ali uma região de fundo, ele está ali quase buscando a região da mínima de ontem. Então é muito interessante. O que falta ainda nesse indicador que eu estou vendo se eu consigo construir? São as regiões de FVG. E eu quero ver se ele constrói essas regiões de FVG. O que é isso? São as regiões que estão desbalanceadas, são as regiões de imbalance, chamado imbalance, são as regiões que estão em desequilíbrio e o mercado anda em equilíbrio, tá? Então, quando ele desequilibra, ele tem uma tendência de reequilibrar e aí são regiões aonde o preço se movimenta bem legal. Então, o que acontece? Nós estamos vendo se é possível também fazer isso aqui. O que acontece, moçada? Para vocês entenderem que a vida do programador aqui não é muito fácil. Eu tenho algumas formas de plotar indicadores na tela, tá? E aí a gente está vendo qual tipo que a gente vai utilizar. Se a gente vai utilizar um plot normal, que é o caso dessas que nós estamos fazendo aqui, ou outros tipos de plotagem na tela. Só que as duas, quando você coloca ambas dentro do mesmo indicador, elas não funcionam. Então eu tenho que dividir esse indicador, buscando informações de um, trazendo para o outro. Então é uma coisa que vai me dar trabalho. Então eu sei disso, mas eu sei o tanto que esse indicador pode vir a valer para mim. Então vamos lá. Explicando aqui o indicador, vocês podem ver algumas coisas interessantes aqui na tela. A primeira é a seguinte, que ele vai plotando aqui essa região, né, às vezes de topo, às vezes de fundo, às vezes de order block de cara. Entendeu? Que são regiões de briga, né? Não são regiões de order block, mas regiões de briga, né? Tipo esse fundinho que ele fez aqui, ó. Ele tinha um fundo, né, um pouco mais abaixo, né, e depois ele fez um aqui acima, tá? E você repara que enquanto não gerou um outro fundo, que é o mesmo desse aqui, ó, repare que eles estão na mesma altura, um fundo com o outro, tá? Ele não deixou de plotar esse aqui. Então, o que ele faz é isso, ele vai sempre plotando o último fundo e sempre plotando o último topo. E enquanto não se plota o último, ele não para de plotar o anterior. E isso nos dá uma vantagem bem interessante. Você vai perceber aqui, ó, tivemos esse aqui. Repare que ele desceu, teve esse gap. Olha onde ele deu uma brigazinha, exatamente nessa região de fundo. Ele consegue romper o fundo, faz um outro fundo aqui, que é o mesmo desse. Se eu viesse aqui a plotar alguma coisa aqui, ó, eu tinha claramente, e é isso que eu quero que me facilite, eu tinha claramente aqui, ó, uma região compradora interessante que me deu essa comprinha aqui e ela me ajudou nessa comprinha hoje, por exemplo, tá? Ela me ajudou, eu vi que meus indicadores estavam perdendo força, ela bateu naquela região e me ajudou nessa comprinha e muito, tá? E muito. Beleza. Aí depois disso o mercado andou meio desordenado aqui no dia de hoje e tal, e aí ela foi gerando aqui uma outra coisa que ela nos mostra, que acaba nos mostrando, quem sabe ali uma possível tendência, uma possível chegada de tendência, que são topos e fundos, aqui no caso, ó, descendentes, né? Então isso começa a me mostrar, cara, esse gráfico meu aqui, ele tá com uma cara, né, mais vendedora. Esse gráfico meu aqui, eu vou buscar muito mais vendas do que compras. Então isso já me facilita demais a vida também, tá? Então esse é um outro detalhe que esse indicador nos dá, beleza? Então vamos lá. Entrando aqui também nesse quesito total que nós estamos apresentando, ele vai deixando esses topos e fundos também. Então, toda vez que você tem o preço, ele dando ali uma amarradinha, é porque ele está chegando em uma região ou de topo ou de fundo que foi demarcada aqui. Isso ajuda, moçada,
pra caramba, né? Eu teria que fazer uma aula mais caprichada para vocês, mostrando esses detalhes aqui de como é que é esse funcionamento, para vocês verem o tanto que isso vai auxiliar a pessoa no dia a dia. Então o que eu fiz? Vamos preparar aqui um replayzinho aqui de leve, sabe? Para a gente mostrar meio que na prática aqui o que pode acontecer. Eu vou colocar aqui, quem sabe eu tenho que até adiantar um pouco o vídeo, porque às vezes demora um pouco a acontecer alguma coisa, mas eu quero apresentar aqui para vocês o que esse indicador é capaz de me dar como leitura. Esse dia aqui, por exemplo, ele já começa para mim aqui apresentando. Olha que legal, aqui eu já posso dar um pause aqui, porque a gente já tem uma coisa que pode ser muito interessante. Por exemplo, você lembra do que eu falei daquele outro lá que me deu aquele fundo que foi interessante e tal? Como que eu sei que aquele fundo pode ser um fundo interessante? Nesse quesito aqui a gente tem ó. Você tem um fundo aqui, esse fundo ele serviu, ele foi um fundo que fez uma reversão, ou seja, então um fundo aqui interessante, e ele ainda gerou a mínima do dia, e a minha mínima está aqui, tá? Eu estou aqui agora nesse ponto, rompendo uma região, né, que é uma região aqui de um outro fundo ascendente, desde esse outro que ele veio aqui, e eu posso ter sim muito, mas muito mesmo, aqui uma região onde eu tenha muitos compradores. Então, numa visão clara que a gente tem de mercado, a gente pode muito bem fazer isso aqui, pegar uma ordem, colocar uma ordem de compra aqui nesse fundo. O meu stop aqui, como eu tenho ali uma clareza naquela condição ali, é uma condição muito interessante aqui, se ele vier buscar esse fundo, aí eu posso trabalhar com um stop muito curto, porque é uma aposta, entendeu? E por que eu posso trabalhar com um stop muito curto? Porque se ele bater ali, descer e romper de alguma forma, aquilo ali já não funcionou para mim. O ponto é ele bater exatamente aqui para subir. Outra forma, ele não vai funcionar do jeito que eu quero, entendeu? E é por isso que eu estou criando aqui, não sei se vocês viram, que tem essas hastes aqui, que a gente ainda está trabalhando nela, que eu quero ver uma coisa interessante nisso aqui. Se eu clicar aqui nele, eu não vou clicar aqui agora, porque ainda está em construção, está tudo muito aberto, eu tenho que colocar ali o número de pontos que eu quero, por exemplo, da distância entre um e outro. Eu quero ver se ele calcula esse número de pontos baseado nessa força desse order block. Então é um outro cálculo que nós estamos trabalhando. Por quê? Porque aí eu consigo saber que a parte superior aqui tem uma força, o meio, onde é realmente o topo, o fundo que ele descobriu, tem uma força, e a de baixo tem outra. Então aí a gente vai conseguir delimitar esse ponto aí, e aí eu ter mais pontos compradores ou vendedores. Então aqui, vou deixar aqui um stopzinho bem pequeno, contando que ele vai bater aqui e subir. Se ele vier a derreter aqui, eu tomo um stop curto. Entendeu? Então, por que eu estou fazendo isso? Já falei, estou rompendo esse fundo que está aqui, ele já abre com o gap rompendo esse fundo e vai trazer ele até aqui. E aonde é o meu alvo, Alberto? Beleza, eu tenho uma outra coisa me mostrando que o meu ajuste está lá em cima. Se ele bater aqui para voltar, ele pode buscar essa região de topo aqui, essa região de ajuste aqui do preço. Então, é muito alto aqui, né? Para eu apostar que ele vem até aqui. O que eu faço? Tá vendo essa região aqui, do último topo que ele criou, do último topo que ele criou aqui nesse dia, baseado com esse preço, eu posso colocar a minha ordem aqui, galera. Então, a minha ordem aqui, eu posso colocar o meu alvo nessa região aqui, Beleza? Então, eu venho aqui e coloco o meu alvo para cá. Ah, Alberto, não estou entendendo ainda, calma, porque isso aí, como eu disse para vocês, eu ainda estou trabalhando e nesse indicador eu quero colocar mais informações nele. A tendência é que ele vá melhorando cada vez e fique um autoexplicativo, entregue de mão beijada realmente operações como essa aqui. Vamos lá ver como é que ela funciona? Eu vou acelerar o vídeo, porque eu não sei quanto tempo que pode durar isso aqui. E vamos na hora, se ela pegar a ordem, se ela descer e pegar a ordem lá, eu começo a apresentar o que ele está fazendo. Vamos dar uma acelerada?
Bom, pessoal, então voltando aqui, já são quase 10 horas da manhã aqui no replay, então esse pedacinho aqui demorou muito, mas você percebe que quando ele vence a região, é uma região muito propensa a ele buscar aquilo que eu queria. Então nesse ponto ele busca, vamos ver se ele ultrapassa aqui desse ponto, que aí ultrapassando vira uma região perdida, vira uma busca perdida, mas ele normalmente ele é milimétrico, ele bate ali certinho, mínimas, máximas, são regiões muito, mas muito poderosas, entendeu? Então, aonde ficaria aqui o meu alvo, né? Ele já está lá, como eu coloquei, lá em cima, mas você pode, por exemplo, se você estiver trabalhando com mais contratos, colocar também uma parcial aqui, tá? Então, uma parcial aqui também é muito importante. Por quê? Porque esse ponto aqui agora, ele acaba virando um ponto que pode se transformar numa barreira muito grande, né? Apesar dele ser ali um fundo, né? Ele pode vir a se transformar numa barreira muito importante. Então, se o dia estiver mais difícil, pode ser que ele pare por aqui, né? Então, se ele parar por aqui, a gente sai da operação, ou então pode ter colocado, puxa aqui um pouco o nosso stop, a gente já pode, às vezes, salvar um pouco dessa operação aqui, puxando o stop. Vamos deixar ele chegar aqui na região, para que a gente faça aí uma parcial, levantando o stop, né? Então, essa é a intenção desse tipo de operação, uma operação começando do início, do ponto inicial dela, e é isso que o SMC traz para a gente de uma forma muito, mas muito legal. Ó, a partir do momento que ele me faz um fundo aqui, ó, eu já creio que eu tenho um fundo, então eu já posso trazer aqui, ó, o meu gain, ele aqui, ó, para essa minha base. É por isso que eu coloco esses 20 pontos de diferença aqui, para mim não colocar ele aqui, e ele vai lá, ó, e busca o meu alvo, galera. Então funciona muito bem. Vamos ver se ele vai buscar deixar um pouquinho mais, só para ver se ele passa direto aqui, ó. Passou direto. Se ele passar aqui dessa região aqui, ele busca, na subida só, ele tenta buscar a região de ajuste. Se não, ele vai chegar nessa aqui, ó, por isso que a gente tem essa base aqui, ó, que ele passa um pouquinho, ele vai dar uma ajustadinha no preço, antes de ganhar força, buscar liquidez em algum lugar para voltar a subir, galera. Então, é sensacional isso aqui, ajuda e ajuda demais a gente no dia a dia. Olha lá, ó. Então você viu que ele buscou um pouquinho, voltou e está indo em direção lá à nossa região de ajuste. Ou seja, com você ali operando o gráfico mais devagar, você pode colocar ali às vezes uma ordem parcial aqui, uma ordem final aqui em cima e ir subindo o seu stop à medida que a sua operação vai progredindo, beleza, galera? Mas ó, você vê o tanto que é forte, ó. Tá voltando aqui um pouquinho, dando uma ajustada. Você vê o tanto que essa região que ele gera aqui para mim, que melhora o meu estudo e muito, o tanto que é importante. Nessa brincadeirinha aqui, ele fez aqui, ó, 510 pontos. Uma operação e o camarada já saía com uma meta, que é a meta média aí de 90% ou 100% da rapaziada que opera mini índice aí. Curtiu? Gostou? Se você gostou, sapeca, galera, o dedo no like, porque isso aqui está só começando. Esse indicador vai ser a minha obra-prima. Estou trabalhando pesado para que isso aconteça. Então, um grande abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.